Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 16, o seu 4x4 para sair do tédio. Eu sou o Jefferson e estou aqui com meu amigo Michael. Pá, diga aí, beleza? Beleza, rapaz, que semaninha, hein? Que semaninha, Mas rapaz. pelo menos chegou a chuva, né? Finalmente Foi, aí sim. choveu aqui no Planalto Central, aliviou a seca. Ali em Valparaíso foi de balde, né? Depois, rapaz, não, e graças a Deus deu tudo certinho, cara. Eu achei massa a galera, né? A galera parou o ônibus lá, fez uma corrente humana, cara. De vez em quando a gente olha assim, a gente ainda tem chance, né, cara? Graças a É Deus. isso aí. Mas eu acho que estão querendo voltar ao roteirista de 2020, hein, cara? Você viu o Putin? Enfim, né? O espectador que tá no futuro vai dizer se, né, relaxem, isso aí é besteira, né? Se Deus quiser aí, né? Ou então, Né? o cara vai estar lá naquele negócio pós-apocalíptico, né? Assim, aí vai achar uma transmissão na internet perdida lá. Vai estar lá Exatamente. naquele cenário Mad Max pós bombas nucleares. E falando em desastre, pô, essa semana, né? Essa semana a gente vai falar de 5 dias no Hospital Memorial, né? Que fala de desastre, a gente vai falar sobre Sandman, que fala de desastre. Não. E a gente vai falar de comidas do futuro que pode falar sobre desastre, pelo menos para sua dieta, entendeu? Então, a gente vai falar de tudo isso e muito mais daqui a pouco. Aí. No Bacon no Baião. Ups. No Bacon no Baião. Então, vamos lá. Então, pode segunda-feira. Então, pode segunda-feira, 5 dias no Hospital Memorial. Rapaz, então, é aquela... E aí? É aquela Seriadão, aquele drama bem... Cara, então, pois é. Bem pesado. É aquele problema que eu te falo, né, Michael? Eu tento fugir, porque eu sigo aquela tradição do meu pai, né? O meu pai fala assim: pra que eu vou assistir terror ou drama? Eu vou pagar pra levar susto ou ficar triste, né? Então, mas eu tento fugir dessas obras, mas de vez em quando algumas me convencem, e essa foi um dos casos, né? Tem um caso que é famoso, que eu acho que o Steven Spielberg pegou a história e tudo, de um sobrevivente, que eu acho que o bicho ele era um imigrante árabe, um lance desse, e a história dele é impressionante, mas ele ainda não fez o filme, não, porque eu saiba, né? Mas essa outra história realmente foi um livro, né? E ganhou muito destaque. E o pessoal da Apple TV Plus decidiu fazer, né? E Michael vai te falar, cara, é uma super produção. É impressionante, cara. São 8 episódios, eles uma parte grande do hospital, eles fizeram uma reprodução muito bem feita do hospital e chamaram várias pessoas. Então é uma história baseada em fatos reais, né? Teve uma grande repercussão, e é do que, né? É a história de um hospital que ficou na zona quente, né? Ou seja, o hospital que era o único abrigo, né, que tinha pós passagem do Katrina, né? Ele começou a receber algumas pessoas, já tinham algumas pessoas lá dentro, né? Eram pacientes que às vezes foram fazer até exames de rotina, sabe? Ou tiveram um problema de mobilidade, era para ser uma besteira. E por causa do furacão, né, eles acabaram ficando presos no hospital. E aí porque esse furacão foi um desastre ambiental, um dos mais sérios, né, da história dos Estados Unidos. Né? Foi, exatamente. E tanto que, sem querer fazer muitos spoilers, né, é uma série de coisas que você fica assim... e como é que a pessoa ia adivinhar, né? Mas eu acho que um dos grandes méritos da série é aí que eu não gosto de drama que é pelo drama, né? Aquele sofrimento. Eu acho que quando a obra tem uma mensagem, tem um objetivo, e é o caso dessa obra, vale a pena, né? E fala muito sobre o peso da responsabilidade, eu acho que da empatia, né, com algumas pessoas, alguns líderes. A gente às vezes, né, fica, nossa, que absurdo, como é que isso aconteceu? Porque tudo acontece contando a história do hospital, o antes, o durante e o depois, né?
dessa passagem desse furacão. E as responsabilidades de decisões difíceis, do que a pessoa ia poder fazer, o que estava escrito no procedimento, né? Nossa, é realmente muito interessante como eles construíram. Eu acho que houve uma maturidade para não ficar aquela coisa que a gente vê muito em seriado, fulano é mal, entendeu? Ou fulano é heróico, entendeu? Não, são pessoas que têm dúvidas, que têm agonia, você vê decisões que são tomadas num nível muito acima no governo, que refletem, tem um cidadão que está querendo só salvar a mãe dele, entendeu? Então tem várias pessoas, várias camadas, várias visões, né? Tem o médico que sofre preconceito e de certa forma exerce um pouco de preconceito / medo. Então, cara, é bem interessante a série, porque o problema de boatos, né? A questão de comunicação entre as equipes, até que ponto seguir um procedimento ou não. Cara, ensina muitas coisas, sabe? Eu acho que vale a pena muita gente ver, porque, infelizmente, Michael, eu acho que a parte mais agoniante, tal como o Chernobyl, né? Que eu acho que ela é um aviso que pode ser um mundo possível, né? Com as mudanças climáticas, né? A gente vai tendo um cenário, às vezes, um pouco mais incerto, né? Quanto à questão de tempo, como a gente viu, né? Recentemente, nessa semana, numa versão micro, né? Um micro, né? Agora, se serve de consolo ou não, né? Aí você imagina a realidade de um hospital, né? No Brasil, né? Que você tem o que eles consideram como uma tragédia É quase a realidade aqui, né? Exatamente. Em muitos lugares você fica assim. Infelizmente, assim, um nível muito mais complexo é aquele sob pressão, por exemplo, entendeu? Então, mas eu acho que o roteiro é muito bem feito. Inclusive o Stephen King comentou hoje que foi a melhor série que ele viu nesse ano. Eu falei, eita. Mas realmente o roteiro é muito bem feito. Eu acho que ele dá suporte para atuações excelentes, né? E olha que não tem tantos nomes famosos, né? Exatamente. Isso é um grande mérito, porque tem algumas pessoas que você já conhecia, né? Como a Vera. A Vera Farmiga é a que eu mais reconheci. A Cherry Jones também eu já vi algumas coisas com ela, mas de resto eu não conhecia quase ninguém. E realmente tem muita gente que eu nunca tinha visto, né? E cara, que personagens bacanas, que interpretação bacana, sabe? Principalmente a Vera Farmiga, que ela pega uma personagem muito tensa e que é essencial na história, né? Então, cara, eu acho que sim, vale a pena. É uma série tensa. Ela fala sobre temas complicados como a eutanásia, né? Fala sobre, cara, a importância de planejamento, fala sobre comunicação, gestão de equipes em situações extremas, mas eu acho que também fala sobre empatia, sabe? Empatia com pessoas que têm que tomar decisões que às vezes não nas melhores condições, né? Então, eu acho que é uma série que ganha, eu acho que um lugarzinho por isso, sabe? Eu acho que vale muito a pena. Uma coisa que eu achei interessante lá na sua crítica é que você falou muito da questão da produção, dos efeitos, né? Que eles recriaram. Como é que foi isso? Que eles recriaram lá um ambiente e... porque o hospital em si, ele tinha... ele era um hospital relativamente simples, muito antigo. Ele era o Hospital Memorial Batista, né? Ele é muito antigo e eles foram aumentando, né? Aí tem um anexo e tudo. E eles tinham um heliporto antigo, né? E que havia mais de 10 anos que eles não usavam, né? Então é uma estrutura que você não está mais disponível, não está mais com aquela característica, por causa do que aconteceu no hospital, ele mudou todo e tudo.
Mas eles conseguiram recriar de uma forma bem marota, fazendo umas maquetes em uma parte e completando com computação gráfica. E, cara, eu não percebi os recortes, então é muito bem feito. Tem partes que eles usam muita água, nossa senhora, tem partes assim que e essa coisa de gravar na água é complicado, né? É complicado. As produções aí, James Cameron que o diga, e quem trabalha com ele. Pois é, e detalhe, né? Eles fizeram um estacionamento gigantesco. Então você fica assim, cara, não, eles inundaram. Eles inundaram o lugar, entendeu? E aí você começa a ter uma ideia do tamanho do desastre, né? Outra coisa que foi impressionante foi a parte a fidelidade de alguns detalhes, entendeu? Que depois tem alguns documentários sobre isso que eu fui caçando depois. E de fato, eu acho que a decisão do roteiro foi muito bem feita. Então, eles tomaram cuidado de pegar uma história muito boa, tomar um cuidado para quem vai entender, quem for ver até o final vai entender o que eu estou querendo dizer. E a parte prática também é impressionante, sabe? Que tem helicópteros e tudo. Então, tem efeitos especiais. Alguns, tudo bem. Se a pessoa for muito cri-cri, eu acho que dá para entender uma parte que é fundamental. Dá para perceber um pouquinho de computação gráfica ali. Claro, né? Porque, né, não tem como gravar uma coisa dessas, né? Até onde eu sei. Mas o resto, cara, dá para enganar bastante. E tem uma crítica bem ácida, né? Sobre a atitude do Bush filho, né? Até uma lição. A gente vê muito aquela cena. O presidente foi na área de desastre. Tem uma consideração. Numa consideração que eu falei, cara, faz muito sentido. Pior que faz muito sentido o que a série conta e pior que foi baseado em fatos reais. Só uma observação que, de novo, a Apple TV errou, na minha opinião, que você lutava para conseguir ver o material bônus que estava em cada episódio. Isso é uma pena, porque se você deixar, ele já vai emendar o próximo episódio. Mas no final do episódio, pós-créditos, tem a explicação, motivação, os personagens ou o diretor dando um contexto, né? Então, vale a pena assistir. Só que a Apple TV tem que melhorar isso, sabe? Isso aí foi um ponto baixo. Mas mais um golaço da Apple TV Plus. Mais um, né? Eles estão com ótimas produções mesmo. Então de parabéns, viu? Excelente, cara. Mais uma ótima. Olha, eu recomendo. 8. Tem uns momentos muito emocionantes, né? É uma série meio tensa, mas compensa. Compensa, que eu acho que é o tipo de série que você aprende, né? Aprende, não é mais a mesma pessoa, né? Pro bem, eu acho. E Sandman, esse aí, né, no post de quarta foi. E aí, o que você achou de forma mais elaborada agora, né? Que a gente já tinha comentado antes. O que tu achou do Sandman? Pois é um seriado aí que eu peguei para assistir, né, do Netflix, e que eu já tenho comentado aí há algumas semanas aí, né, que eu tava vendo, finalmente terminei. São 11 episódios nessa primeira temporada. E o interessante é porque eu não conheço a graphic novel, né? Eu pesquisei algumas coisas sobre essa graphic novel, mas eu não li, não conheço, assim, e tal. Então, a minha visão é uma visão mais voltada para a adaptação em si, né? Para o resultado final na tela. Não tenho tantos elementos de comparação, assim, com a graphic novel, né? Mas eu posso dizer que eu gostei demais do seriado, viu? Eu achei, assim, muito original, né? A história é bem bacana, tem personagens cativantes, né? E me chamou muita atenção, principalmente, a performance do protagonista, né? Do Tom Sturridge. O cara tá, assim, excelente, viu? No papel lá do Morpheus, né? Que não tem nada a ver com o do Matrix. Sim, né? Tem mais a ver com o clássico, né? O clássico, né? O Morpheus mesmo, né? Ele faz o papel daquele deus dos sonhos, né?
Então, mas eu gostei muito do seriado, viu? Foi uma série, assim, por conta dessa questão de ser baseada nessa graphic novel, né? Que chama The Sandman. Foi um seriado, assim, cercado de muita expectativa, né? Uhum. Uma grande expectativa, porque foi uma graphic novel revolucionária aí, que foi lançada no final da década de 80. Ela foi publicada de 89 até 96, né? Foi criada pelo Neil Gaiman, um escritor aí de quadrinhos muito famoso. E foi muito uma obra que influenciou demais, assim, que revolucionou mesmo o gênero, considerado uma das melhores aí, né? Uhum. Inclusive entrou na lista de best-seller lá do New York Times. Uhum. Foi a primeira, né, a entrar, a primeira graphic novel a entrar na lista. Então, assim, tudo isso fez com que essa adaptação ficasse cercada de expectativa, né? Uhum. E aí o Netflix ele acertou no sentido de envolver o próprio Neil Gaiman na produção, que foi o criador da graphic novel. Então, nesse sentido, eles acertaram muito. Foi porque conseguiram, né, transpor, pelo visto, assim, pelo que o pessoal está falando, quem conhece muita graphic novel, eles fizeram uma adaptação bem, assim, bem fidedigna, né, do material original. E o que eu posso dizer, apesar de não conhecer a graphic novel, é que eu gostei muito do resultado final como um produto único, mesmo se você desconsiderar a graphic novel. Então, isso quer dizer, é um sinal de que eles foram bem sucedidos, né? Porque eles Uhum. conseguiram construir uma coisa independente ali da graphic novel que existe por si só e traz muita coisa interessante, né? Então, sobre o que é essa série, né? Então, é, é um universo de fantasia, né? Ele mistura mitologia, religião, filosofia e até algumas coisas do universo da própria DC Comics, Hum. né? Se você prestar atenção, tem algumas referências, tem um Constantine ali que aparece e tal, algumas coisas, né? Do próprio universo da DC. Mas é como se você imaginasse que o nosso plano físico é apenas um dos planos existentes. Então, Uhum. além dessa nossa realidade física, existem outras realidades, existem outros reinos, digamos assim, como se fossem é, planos separados do nosso. E aí esses reinos, eles são controlados, né? Cada um desses reinos são 7 seres que são chamados de eternos, né? Então você Né? é, tem nada a ver com aquele da Marvel lá. Ah, tá. Então, aí basicamente você tem o Morpheus, que é o senhor, né, do Reino dos Sonhos, que é o Uhum. protagonista dessa série. E aí você tem também o destino, a morte, o desejo, o desespero, o delírio e destruição, que são todos os eternos aí, digamos assim, né? E aí são todos irmãos e tal. É bem interessante porque o seriado cria um pouco essa dinâmica familiar também. Aí tem o irmão que é mais invejoso, tem outro que é mais tranquilão, tem aquele que é o conciliador, né? Então cria essa dinâmica humana. Então aí você tem esses reinos, né? E a função deles é servir o reino dos mortais, que seria a nossa realidade, e trazer equilíbrio. Então cada reino deles tem o seu papel, né? E aí a trama foca no Morpheus, que é o Senhor dos Sonhos, né? E ele acaba sendo aprisionado por alguns humanos, e ele fica um bom tempo aprisionado, e aí ele vê o seu reino ser destruído, se decair, né? Se desfazer enquanto ele não está lá. E aí acontece algumas coisas, ele finalmente consegue sair, ser liberto, ficar livre, e aí ele vai correr atrás do prejuízo, né? Ele vai recuperar os objetos que davam poder dele, e a série gasta um tempo razoável nisso aí, nessa trama. E além disso, ele vai recuperar o reino dele, né? Porque algumas criações dele fugiram, aquela história, né? Quando o gato não está em casa, os ratos fazem a festa, né? Uhum. Uhum. E aí ele sai correndo atrás do prejuízo, né? E na primeira temporada mostra isso. Assim, é criado um universo fantástico, né? Assim, muito rico, muito original. E essa mistura de temáticas, como eu falei, é bem interessante, sabe?
E algumas coisas, assim, o pessoal pode achar meio estranho e tal, nossa, que coisa, mas o seriado faz até um bom trabalho de explicar e dar um sentido, né, para esse universo, sabe? Cada coisa teria a sua função, né, digamos assim, né? A única coisa que eu achei ruim nessa questão do desenvolvimento da história é porque você tem duas tramas principais que surgem nessa primeira temporada, só que elas são encerradas em momentos diferentes e às vezes um pouco assim, meio súbito, sabe? Hum, Às vezes dá um encerramento súbito, assim, aí que você fala, nossa, mas acabou assim e tal. Não que o desfecho tenha sido ruim e tal, mas é porque parece que eles não foram sincronizados com o final da temporada. Tanto que o último episódio, na verdade, é um episódio bônus. Ele não tem nada a ver uhum, com essa trama dos outros 10 episódios, com essas duas tramas. Ele traz duas histórias totalmente independentes que envolvem também o Morpheus, mas que não tem ligação com as tramas anteriores. Então eu fiquei até surpreso. Eu falei assim, nossa, são histórias legais, essas histórias de bônus, mas totalmente desconectadas, sabe? sei. Então ficou meio esquisito, assim, ficou, nossa, que interessante e tal, eles, né? Mas tirando isso, assim, não tira os méritos do seriado, né? E um seriado, assim, visualmente falando, ele é um deleite para os olhos, produção muito caprichada, ótimos efeitos especiais, então o Netflix gastou uma grana violenta, com certeza, e mostra, porque tá tudo muito bem caprichado e os figurinos também, né? Tá muito bacana. E aí, para completar, você tem um elenco talentoso, né? E não tem nomes tão famosos, assim Uhum, como nesse seriado lá que você falou, mas a galera foi escolhida muito bem, né? Foi uhum, escolhida a dedo, principalmente o Morpheus, que é o Tom Sturridge, né? uhum, Então ele convence muito no papel, ele tem uma voz muito imponente, uma interpretação física, ele passa uma segurança, uma, uma frieza, assim, sabe? Que ele, ele faz você acreditar, né? Que ele é uma divindade aí que viveu aí, sei lá, milhares de anos, né? E que ele tem realmente todo aquele poder que ele diz ter, né? hum, E aí você tem também o ator lá, o Boyd Holbrook, que faz o papel do Coríntio, que é tipo um dos servos que ele criou, uhum, e é meio que um serial killer, digamos assim. É um dos pesadelos lá que esse Senhor dos Sonhos criou. Tá? Ele tá muito bem também na série, bem bacana a interpretação dele. Você tem a Vivienne Acheapong, que ela faz a Luciene, que é o braço direito dele, do Morpheus, e ela contra as cenas que ela divide com esse ator, com Tom Sturridge, são as cenas mais humanas assim do seriado, vamos dizer, né, que humanizam mais a figura do Morpheus, uhum. né, onde ele mostra mais o lado humano dele, bem legal. Uma que também achei legal foi a Gwendolyn Christie, ela faz o papel de Lucifer, aquela do Game of Thrones, Ah, né? uhum, uhum. Sim. E ela, nossa, ela tá muito bem no papel. É bem bacana mesmo, e ela proporciona aí alguns momentos mais marcantes aí dessa temporada, né? Oi. Então, muito legal ela também. Então, assim, esse seriado, né, você junta essa produção, as interpretações, o roteiro, que é muito interessante, então, ele cria, né, um universo muito bacana, e te transporta, né, para essa realidade alternativa dele, muito legal. Um, um seriado que acertou em cheio, como eu falei, né, porque envolveu o criador da graphic novel, então mostra um grande respeito aí ao material original. Muito bacana mesmo, super recomendado, inclusive para quem não conhece também a graphic novel igual eu, né? Uhum. Porque escolheram muito bem o elenco e, e assim, o resultado é bem bacana. Eles deixaram algumas pontas, né? Para talvez gerar uma nova temporada. Fica aí a expectativa, não foi confirmada ainda. Eu verifiquei, pesquisei hoje, ainda o pessoal está até cobrando Netflix. É porque Uhum. parece que os números estão chegando agora, da galera que assistiu. Netflix, infelizmente, é É, movido a isso, né? Assim, é. independente da recepção da crítica, se não tiver visualização, não é cancelado. Então,
Vamos ver, é torcer aí, né, para que eles talvez aí confirmem essa próxima temporada, né, para que a gente continue a aproveitar aí esse universo que eles criaram. Muito legal. Gostei demais, super recomendado para quem gosta, né, desse tipo de seriado mais fantasia. Só que não é uma fantasia, é uma fantasia, digamos assim, mais adulta, né? Não tem nada a ver Uhum. assim com Mais filosófica. isso, exatamente. Então mistura todos aqueles temas que eu falei de religião, filosofia, mitologia, muita coisa de mitologia também. Então, é bem bacana. Super recomendado. Eu ri quando dizem que o Neil Gaiman ele falou que o protagonista olha, você só não pode parecer o Batman, né? Não, e o interessante é que eles, além do Neil Gaiman, na produção tem também eles contrataram o roteirista famoso lá, o David S. Goyer, né? Que ele escreveu alguns roteiros aí, tipo Batman Begins, o Blade, então Aí, ó. um cara Então, famoso. é, Talvez por isso que ele tenha falado isso aí, né? né? É, Para evitar isso, né? É menos mal, né? isso, Que bom, que bom. exatamente. Muito legal, gostei muito do seriado. Massa, massa. Não, vamos torcer e é um convite então para conhecer, né, o quadrinho, né? Aí se você gostar, né, do seriado, quem sabe, né? Passa aí pra Graphic Novel. Sim, com certeza, com Que certeza. ela tem, se eu não me engano, são 75 capítulos, digamos assim, né? Uhum, uhum. Ih, rapaz, teve aquela polêmica assim. Ah, por que que agora a morte é negra? Enfim, né? A gente ainda tem esses questionamentos hoje em dia. Ai, ai, ai. É. Mas. Então, pois é, e falando em morte. Tem tudo a ver com comida. Como assim? Ô, louco. Ô louco, né? Não, tem tudo a ver com comida. No post de sexta-feira, que eu esqueci um pouco, atrasou a liberação. No Comidas do Futuro, né? A primeira temporada. Cara, que sériezinha bacana, cara. Uhum. Me surpreendeu, sabe? Eu pensei que ia ser mais uma daqueles séries documentários, sabe? Primeiro que o David Chang, eu fiquei assim, eu conheço esse gordinho de algum lugar, né? E é o gordinho que fica comendo em vários lugares do mundo e tudo, e eu tinha esquecido dele, né? Eu evito ver esses programas de comida para não ficar com fome, né? Eu não sei se você tem esse problema. Eu evito, eu evito. Aí, É que só você não que. pode assistir aquele MasterChef, então, aquele Não, reality show lá, né? não, aqueles reality show tem um das tortas, minha irmã curte. Eu falei, nem doido. Não. Tinha um que a minha esposa gostava, que era um de um boleiro lá, que fazia bolo. O cara era, Então. acho que é o mestre do bolo, sei lá, alguma coisa assim. Isso, então. Esse aí a minha irmã também curte. Tem um que é uma gicana, é tipo um Masterchef, só que de bolo, e que tem que fazer. Os bolos tem que fazer alguma coisa, entendeu? E tem esse do chefe lá que tem que fazer os bolos. Esse mostrava assim os pedidos mais exóticos, né? Que Uhum. cada episódio ele fazia um bolo assim super exótico e tal para uma ocasião especial. A minha irmã adora isso. Então, mas esse aqui, essa série é um pouquinho diferente. Ele em vez de comer com famosos, que nem a outra série que ele tem da Netflix, Ugly Delicious, né? Aliás, perdão, café, almoço e jantar, eu sempre confundo. E não é esse das comidas bizarras que é o Ugly Delicious, né? Esse ele decide falar sobre o presente, o passado e o futuro da comida, né? E aí eu falei, lá vamos nós, porque tem aquelas séries que é tipo, eles convidam alguém e aí mostra uma coisa super experimental, que você fica assim, eu acho que isso não vai rolar, né? Essa série não, ela em 6 episódios eles preferiram falar sobre, tem essas pessoas, né, que falam sobre o que é considerado estado da arte, né, mas eu acho que a série ganha em falar sobre a questão social, a questão ambiental, né, a questão prática, né, e econômica, né.
de vários aspectos, né? Aí o primeiro episódio é sobre entregas, né? Aí, desde aquela mudança que é quando as pessoas começaram a parar de fazer a comida em casa, né? E levar para o trabalho, né? Aquele ponto que todo mundo depende de uma empresa que, poxa, trata mal as pessoas, e se você trocar as pessoas por máquinas, qual é o efeito, entendeu? Enfim, esse primeiro episódio é bacaninha, aí mostra os robozinhos, tem drones, enfim. Aí o segundo episódio é sobre hambúrgueres, né? Que é um ícone americano. Vai lembrar que, claro, é tudo numa visão americana, né? Ainda que ele seja descendente de chinês, a visão é bem americana, né? E ele fala bastante palavrão. Vai ver por isso que aconteceu um problema. Poxa, eu via alguns anúncios na Disney, né? Disney Plus, mas eu não encontrava. É por isso. Ele tá. Quando a série tem algum palavrão, alguma violência, ela vai parar no Star Plus, entendeu? Então, a Disney ela precisa ter um outro serviço de streaming para essas coisas mais adultas, né? exatamente. E aí, como ele é bom americano, ele tem que falar de um ícone americano que é o hambúrguer, né? E aí Pois uma coisa que eu fiquei com curiosidade é porque eu assisti um documentário já tem um tempinho aí sobre a questão do futuro, né? De como que vai ser essa questão da carne, porque a gente sabe que um problema grande que a gente tem é a questão de carne, né? A demanda e a questão assim da saturação do meio ambiente, que a gente não vai ter, se continuar nesse nível de crescimento de demanda por carne, vai entrar em colapso. Então esse documentário mostrava lá uma empresa que era pioneira na questão de carne artificial, né? Também fala. Mostrava assim, aí eles desenvolvendo o produto, como que era, fazendo os testes e tal. E eles tocam nesse tópico aí? Tocam nesse ponto, falam sobre criação, que tipo de criação. Inclusive mostram um fazendeiro que ele fazia aquela criação por confinamento, né? E realmente você fica assim, caramba! E aí ele vai falando quais são os problemas e por que ele decidiu parar de fazer desse jeito e começar a deixar o gado pastar, né? Mesmo com uma produção muito menor, né? Ele preferiu e tudo. É bem interessante e ele fala sobre as alternativas, fala sobre o problema que o pessoal chama de gargalo proteico, né? Que dado o crescimento da nossa população, como é que vai enfim, então é interessante e ele acaba dando uma surpresa no final que eu falei, faz sentido, mas não vamos dar spoiler, né? O terceiro episódio fala sobre os restaurantes e ele já começa comentando o impacto da Covid, mostra a origem, de certa forma, né? O presente que está hoje em dia, o pessoal se reconstruindo, né, repensando o negócio e o que ele acha de futuro, que eu achei uma reflexão bem interessante. O quarto episódio é o café da manhã, que lá é o café da manhã dos campeões, né? Lá é o tal do brunch, né? Que é o... Isso. E aí é interessante que eles também voltam por que era assim, entendeu? Então é interessante e se questiona, a gente precisa disso? Quem é que convenceu a gente a isso? Entendeu? Também é bem interessante. E alternativas, né? Aí você fica pensando, e só um parênteses, ainda que a primeira reação seja, mas isso aí é uma visão bem americana. Fica a pergunta, é realmente americana? Entendeu? Será que a gente não está adotando algumas coisas? Então fica um dever de casa aí para o espectador. O quinto episódio é sobre o fim do sushi, pelo menos como a gente conhece, aí vai contando a história, as curiosidades, e por que isso está começando a virar um problema, porque realmente o mar, né, uma das indústrias aí que está mais perto de colapsar é a questão de pesca, né? Exatamente. E existem alternativas, mas
Realmente, eles fazem uma reflexão excelente, excelente, excelente. E com um plot twist que eu falei que, what? Por que ficou popular nos Estados Unidos, Sushi? Vale a pena. E o último episódio, que eu acho que é o mais legal, é que ele vai falando sobre como será a comida em 2050, que eu acho que, de certa forma, acaba juntando todos os conceitos, né? E é bem interessante. Cara, eu curti. Uma série pequenininha, são 30 e poucos minutos cada episódio, né? E, cara, eu acho que poderia ficar aquela coisa chata, como eu falei, de só ficar mostrando algumas coisas que, tá bom, sabe? Não, eu acho que as perguntas que eles fazem, a instigação, é tudo que tem uma parte que eu ri muito, eu falei, início ele tá certo. Eu falei, não, eu sei, realmente, comer carne é ruim, mas eu gosto. Então, uma vez que eu gosto, o que eu posso fazer pra, né? E aí ele vai começar a questionar algumas coisas, é interessante, inclusive até insetos, enfim, né? Vale a pena conferir, sem dúvida. Legal. E um parênteses, né, cara, você reconheceu o trabalho da Rita Lobo, né, que ela não é só a questão de ficar ensinando receitas e tudo, ela também fez um trabalho bem legal com o Sesc, né, de tentar retornar a dieta original de algumas regiões, né, pela riqueza nutricional. Então, quem for assistir a série vai começar a reconhecer, talvez, quem sabe, mais o trabalho dela, né? E por que isso é importante. Interessante, vale a pena, Legal. vale a pena. E então, agora vamos falar da sobremesa, né? Um momento que a gente dá algumas dicas, né? Isso aí, vamos lá. E aí, qual é a sua dica dessa semana? Pois é, essa semana eu vou dar uma dica aí que eu tô usando, que eu acho válida, bem legal, que é porque assim, tem como você assinar o nível 6 lá do Mercado Livre e você ganhar a assinatura do Star Plus e da Disney Plus, né? É uma dica bem bacana para quem está interessado aí, porque no Mercado Livre você vai ter os benefícios lá do nível 6 e de quebra você vai ter esses dois serviços de streaming aí, né? Que muita coisa a gente já comentou aqui no blog, no podcast, seriados e coisas que estão disponíveis aí. Então, eu acho a dica válida porque você vai conseguir assinar e ter esses serviços de streaming por um valor bem menor e ainda de quebra os benefícios aí no Mercado Livre para usar, né? Sim. Então, basicamente, como é que funciona, né? Você tem aí, você vai pagar atualmente, eu dei uma conferida hoje, né? No nosso roteiro do episódio vai ter o link lá. Você vai pagar R$14,99, né? R$15 por mês. Durante um ano fica esse valor. Então, você vai conseguir aproveitar esse valor promocional por um ano. Já teve algumas promoções por R$9,90. Eu, inclusive, peguei a de R$9,90 quando teve. Então, e aí você vai, durante um ano, você vai ter direito a isso tudo que eu falei, né? Você vai assinar o nível 6 do Mercado Livre, vai ganhar o Star Plus e o Disney Plus. Então, é só acessar o link lá e se cadastrar e assinar. E aí você vai o que você vai ganhar, né, no nível 6 do Mercado Livre? Basicamente, ele reduz os fretes de produtos no Mercado Livre. Alguns produtos você vai ter direito a frete grátis, né? E também você vai ter direito a descontos em produtos lá selecionados também, quando tem aquelas promoções, tem coisa que é exclusiva de quem é nível 6. Então, para quem usa o Mercado Livre, com certeza é uma coisa que vale a pena. É tipo o Amazon Prime, né? Assim, de certa forma, né? Só que não chega a ser, porque o Prime ele te dá direito a frete grátis sempre, né? Esse vai ser produtos um pouco mais, assim, uma lista um pouco mais limitada, porque a gente sabe que o Mercado Livre qualquer pessoa pode chegar lá e vender, né? Sim, então verdade. É um mercado muito mais heterogêneo, digamos, complexo. Mas então, assim, se você pensar só nisso especificamente, já é uma proposta interessante, né? Porque você vai ganhar junto a assinatura do Disney Plus, então você tem tudo da Marvel e tudo da Disney tá lá no Disney Plus. Então todos esses seriados que a Marvel está lançando agora, todos os filmes que já passaram pelo cinema vão estar lá. Você tem a parte da Disney,
né? Esses filmes, tipo o que a gente falou lá do Lightyear, né? Que a gente falou aí recentemente, todos os filmes da Pixar, tudo isso mais, um conteúdo infantil bem bacana para quem tem criança em casa. Então, da Disney Plus é bem legal. E também tem o Star Plus, né? Que ele vai ter filmes, séries, essas séries mais adultas, tipo essa aí que a gente falou do Comidas no Futuro. Teve outras aí que a gente já mencionou, teve uma da Julia Roberts, teve outras que a gente. Uhum. Tem uma aí que eu vou começar a ver, que é o do Old Man, The Old Man, que tá lá no Star Plus também, que vai estrear agora dia 28. Então, e também, para quem gosta aí de futebol, esporte, tem a ESPN também no Star Plus, né? Cara, tem Então vale muito a pena. jogo. É. Tem esses jogos todos aí dos campeonatos europeus, a maioria você pega lá. Então você vai pegar a Premier League, Campeonato Espanhol, eu acho que tá lá o francês agora tá lá também. Então, o alemão. Então você pega muita coisa, né? Você É. consegue pegar. E depois que a Disney comprou lá aquele do Focus Sports, Ah, né? verdade. Fundiu tudo, né? Então agora aumentou demais lá. Então tem tudo isso aí. E se você pensar, por exemplo, mas e se você assinar diretamente o Disney e o Star Plus? O combo da Disney e do Star Plus, ele sai por R$ 45,90. Ou é R$ Nossa. 44,90. Então você vai pagar bem mais caro e você não vai ter os benefícios do nível 6. E essa questão de você fazer pelo Mercado Livre é legal, porque mesmo assim, após um ano, ele vai para esse valor normal de R$ 44,90. Só que Hum, você vai ter ainda mais o nível 6 do Mercado Livre, né? verdade. Então ainda fica sendo melhor de qualquer forma, porque você vai ter um algo mais, porque também com esse nível 6 você vai ter 50% de desconto para fazer o HBO Max. Então é outro benefício que você tem. Se você também quiser assinar a HBO Max, você vai ter 50% de desconto na sua mensalidade da HBO Max. Então eu vejo como uma grande vantagem, principalmente porque você vai ter um ano aí pagando um valor bem reduzido. É. E mesmo depois de um ano você vai estar pagando o mesmo valor normal, mas você ainda vai ter outros benefícios em cima, né? Do que se você fizesse só a assinatura do combo do Disney Plus com o Star Plus. Então, É uma boa dica, ainda mais com essa crise, né? Que a pois gente tá, é, né? Não, com certeza. Boa, boa. exatamente. Então eu vou deixar essa dica aí para quem se interessar. E Boa. E você? Fala aí da sua. então a minha né? Porque tá chegando aí os novos Kindles, né? O meu Kindle tava já mais velhinho e tudo, aí eu, né, fiquei olhando assim e tudo. E a primeira dica que eu dou é a seguinte, é que muitas vezes, meu Kindle tá com a bateria muito baixa, né? E já passou da garantia, né? Se está dentro da garantia e tem algum problema, hoje em dia a Amazon não tem um suporte no Brasil, né? Então, claro que você tem que negociar com ela e tudo, né? Ela vai passar uma série de perguntas e o histórico e tudo, né? E muitas vezes você vai ter que enviar o Kindle, né? Para algum lugar. Antigamente, muito antigamente, era até fora. Era tipo um Sedex a cobrar pro exterior. Pois é, né? Uhum. Mas hoje em dia eu acho que não é mais assim. Mas eu sei que muitas vezes, se a pessoa está na garantia, eles enviam um novo aparelho. Muitas vezes com um upgrade, né? Porque provavelmente o mesmo aparelho já sofreu alguma mudança, provavelmente, ou para a galera que perdeu a garantia, né, tem descontos até de 20%. Então, de repente, é uma possibilidade. Quem está namorando, né, claro que é aquela história, principalmente o Kindle, que é muito popular, né, as Casas Bahia e outros têm feito promoções interessantes e às vezes conseguem uns preços melhores, então vale a pena fazer essa ponderação, né? 20% que a Amazon pode chegar a me dar ou um desconto, né? Também a gente está, essa época do ano já fica aquela pergunta, será que não era melhor esperar uma Black Friday, né? Porque às vezes, né, costuma Uhum. ter um desconto bacana, né? E por fim, se você está pensando em mudar de Kindle, né, ou vai ser o primeiro aparelho que você vai pegar, né? Eu amo, eu conheço, eu tenho desde a versão antiga, pena que eu não guardei, né? Aquela com tecladinho, né?
Uhum. que era muito boa. E aquela coisa, às vezes existem vários tipos de Kindle hoje em dia, né? Existe o Kindle normal, o Paperwhite, a Signature, e tem o Oasis, que eu acho que não faz sentido, na minha opinião, né? Eu acho que a primeira coisa era interessante a pessoa definir mais ou menos, tá, o que eu acho que seria interessante para o meu caso. Por exemplo, hoje em dia, um novo Kindle, né, sem ser o Kindle Paperwhite, ele já tem a luzinha, né, então, Uhum. né. Outra coisa, eu acho que agora todos são resistentes à água, né, então agora você pode ler à beira de uma piscina, né, ou se for pegar uma chuva, né, de metrô ou de ônibus, né, vai aquela corridinha e você se molha e, ai meu Deus, meu Kindle, né, então você já deixa mais tranquilo, né. Então, eu acho que para quem está pensando em trocar, eu acho que se lembrar desses detalhinhos, eu acho que vai acabar fazendo uma boa compra. É um excelente aparelho, nossa, eu diria que de longe é a proposta mais próxima de um papel digital, né? Na minha Uhum. opinião. Então vale muito a pena. Realmente está muito É. rápido. E aí, mais para frente, a gente vai comentar. Né? A gente vai comentar o que eu achei da última versão. Né? Legal, boa dica. E agora a gente vai falar dos petiscos. O que tá para vir aí por aí. Michael, então, e os teus petiscos aí? O que a gente espera aí para as próximas edições? Pois é, eu assisti a um filme que tá no Prime lá, que chama O Homem Ideal. Uhum. Esse aí vai pintar na semana que vem, né? A crítica dele. É um filme interessante, é com aquele ator que eu gosto demais, né? Que eu já falei algumas vezes no podcast, o Dan Stevens. Sim. E ele faz que fez aquela série do Legion, né? Do Legião, que ele Uhum, o faz Gaslight, né? e fez participou daquele seriado lá do Stars, que é o Gaslit, né? Com a Julia Isso. Roberts e tal. Excelente ator, infelizmente assim, ele não fez tanto sucesso no cinema quanto nos seriados, mas tá aí um filme legal para ver com ele, porque ele faz um papel, basicamente a trama ele é um robô, um, um humanoide, né, um ciborgue, digamos assim, Uhum. e ele é um robô que é criado assim, sob medida para uma pessoa, para ser um companheiro para essa pessoa, Ah, para ser realmente um par, digamos assim, é como se fosse o match dessa pessoa. uhum. E aí é no futuro, e aí tem uma mulher que é uma pesquisadora que trabalha no museu, e aí para conseguir lá o financiamento para um dos projetos dela, ela topa participar da avaliação de um desses robôs. Olha. E aí mostra essa dinâmica bem interessante e tal, né? Como que é você ter e essa mulher é uma mulher extremamente resistente a essas coisas. Então traz esse conflito aí e levanta essa temática, que é uma coisa que é um dos cenários aí possíveis, né? Sim, sim. Uhum. No futuro. A gente É. não sabe como é que vai ser, mas bem interessante. Traz discussões e tem uma pegada de filme mais alternativa, assim. Ah, legal. É, legal, muito legal. Aí tem isso, tem o Cobra Kai que eu tô vendo, a quinta temporada. Só faltam 2 episódios pra eu terminar, são 10. Mas olha, eu vou te dizer que eu fiquei surpreso, eu tô Ó, gostando. sério? Pois é, falaram mal e tal. Pelo menos algumas pessoas que eu tinha Uhum, visto aí tinham falado uhum. mal. Eu Sim. vou te falar, eu acho que realmente eles deram uma esticada um pouco. Talvez a trama esticou bem mais do que deveria, mas é, a série não fugiu da sua pegada. Meu principal medo era esse, era que a série se perdesse completamente assim dessa pegada dela, de misturar nostalgia com os elementos que atualizaram essa franquia do Karate Kid para os tempos atuais, né? E até em termos assim de coisas mais sem noção, eu achei que essa temporada tem bem menos do que a anterior. Então, para mim foi uma surpresa positiva, porque eu gosto muito desse seriado, eu acompanhei desde a primeira temporada. Então, para mim foi uma surpresa positiva. Também deve pintar a crítica em breve.
E, e é isso, assim, tô gostando, fiquei surpreso. Olha aí. E para finalizar os petiscos, é mais uma cobrança minha, porque eu só vi o primeiro episódio dos Anéis do Poder e eu fiquei Nossa. surpreso com a recepção da galera, né? A galera parece que não tá curtindo muito, a nota no IMDb É, tá bem baixa, é. mas tem vários episódios, eu acho que já tá no quinto, e aí eu vou fazer um esforço, tentar fazer uma maratoninha aí para assistir alguns, para trazer uma atualização. É lógico que só vai finalizar, acho que lá pro final de outubro, essa primeira temporada. Uhum. Mas eu tenho que voltar a assistir aí essa série, porque eu me interesso bastante nela. E o primeiro episódio eu tinha gostado, né? Vamos ver, eu tô curioso pra saber porque que o povo não tá gostando aí. Vamos ver. Eita, ó, das minhas tem um Only Murders in the Building que eu tenho que assistir, ainda não assisti nada. Primeira temporada, né? O Dropout também, que eu ainda não assisti. O Lower Decks, que, cara, coraçãozinho quente, porque eu curti demais, demais, demais. Tem um Kindle, o novo Kindle que eu peguei, né? O Paperwhite, que aí eu já tive. Eu andei testando o bichinho bastante, viu? Bastante mesmo. O bichinho. Algumas coisas tão excelentes, cara. Realmente a resolução tá excelente, o tempo de resposta. Já a bateria, eu descobri como é que você termina a bateria rápido. E teve uma surpresa, cara, que é o Rocksmith, né, cara? O Rocksmith saiu a nova versão agora pro serviço de assinatura, Ubisoft. Eita, Mas tem uns probleminhas, entendeu? E aí eu decidi olhar com maior carinho para a versão antiga, né? Aí entendi. tanto que eu tô querendo voltar a tocar, e eu fui jogar basquete, 21, e o idoso, eu fui tentar furar a bola com o meu dedo, obviamente não deu certo, né? Então meu dedo ainda tá se recuperando, mas aos poucos aquela desculpa pra pentatônica, né? Fugir da pentatônica, mas eu vou voltar. Vou voltar Legal. e eu acho que o Rocksmith vai me ajudar. E uma notinha, né? Uma notinha, infelizmente, triste da semana, meio datando, né? Mas talvez que seja revertida, que uma pena cena aberta, né? Que é o podcast que eu curtia, bem Sapatinho Verde, né? Lá da Globoplay, acabou, né? Eles deram um negócio, é uma pena. Mas vamos ver, né? Eu ia esquecendo. Eu tô acompanhando também o. é, Ai, meu Deus do céu. A Casa do Dragão. Tô curtindo, Ah, cara. sim. Tô curtindo. Tem O uns probleminhas. substituto aí do Game of Thrones. Isso, tem uns probleminhas. Eu tô curtindo, mas foi bom, porque eu vi que eles não optaram por imitar, né? Eles decidiram, não, a gente vai ter uma personalidade diferente. Então, polêmicas, vamos ver, tá? Ainda, o jogo ainda tá rolando. E, né, tem uma outra pendência que é uma tal de She-Hulk, né? Que rapaz, a galera. Enfim, né? E tô curtindo Ai, meu Deus do céu, que estreou da Star Wars. Andor. Andor, sim, eu tô curtindo, tá bacana. Eu assisti os 3 primeiros episódios. Bacana, Olha interessante. aí, hein? Olha aí, Só Star eu, Wars, Star Wars voltando aí, né? quem Depois diria? a gente teve lá o Mandaloriano, que Uhum. ressuscitou, né, a franquia depois do desastre da última trilogia lá. E aí depois a gente teve do Obi-Wan, que eu também curti. Bom saber. É o Star Wars do Afegão Médio. Quem for ver vai entender o que eu tô falando. E é isso, cara. Temos um episódio, né? Legal, muito bem. Mais um aí para nossa biblioteca de episódios. É verdade, esse aqui é um podcast que faz parte do projeto, né, do Mexido Digital, né, o nosso blog, né, www.mexidodigital.com.br, né, a gente está em todos os grandes agregadores, né, Spotify, Amazon Music, Podcast, né, e é só procurar a gente por Baião de 2 Bits, estamos por aí, né, e é isso, né, Michael? É isso aí, muito, muito bom. Muito obrigado aí, Jeff, e até o próximo. Até o próximo, vamos que vamos. Falou! Falou!